Ei, Raquelzitia. Olá, vamos esperar um pouquinho, algumas pessoas entrarem. Precisava disso aqui mais baixo, né, gente? Ou eu mais alta. Tive que mudar de ambiente ontem, meu marido tá dando aula no escritório. Aí tô achando esquisito. E o outro telefone tá quase descarregado aqui. Eu tive que deixar um telefone aqui para conseguir ver as perguntas de vocês. Raquel, você aprendeu? Ah, linda. Você aprendeu a fazer o negócio de perguntas e respostas, Raquel? Tô olhando aqui, eu não sei. Aqui, ó. Sei o que é isso? Não. Não. Tô sabendo, não. Pois é, gente. Depois, se alguém quiser ensinar pra gente, o Mundo da PLV está precisando. Aparece na interrogação, tudo bem, só. Ah lá, não apareceu nenhuma pergunta ainda. Só que tem um jeito de fazer isso aqui de perguntas e respostas. Eu acho tão bonitinho, queria tanto fazer. Vou treinar qualquer dia. Boa noite, pessoal. Acho que já dá pra gente começar, não dá? Eu vou começar respondendo umas perguntas que chegaram pra gente nos comentários lá do post da live, tá? E aí depois a gente vem respondendo as daqui, tá bem? Então fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu não tive tempo de colocar todas as perguntas parecidas no mesmo nichozinho, né? Para responder poucas. Então talvez passe alguma coisa repetida, mas eu acho que nunca é demais, né? Acho que tá longe, pessoal. Deixa eu tacar um pouquinho. Opa, pausou aí. Aqui para não balançar. Melhorou agora, ó, mais pertinho. Pronto. Tava era longe. Pronto. Vamos lá, pessoal. A Gláucia perguntou como que a gente diferencia transtorno opositor de desenvolvimento normal em crianças com 4 anos muito teimosas. Não deu perguntas e respostas, Raquel? Ah, tá. Se apareceram as perguntas? Apareceram as perguntas. Vamos ver aqui. Se eu clicar nisso. Ah, que fofo. Olha isso, gente. Carol, gracinha. Aprendi. É assim. Mas como é que a pessoa faz para colocar a pergunta lá, Raquel? Escreve aí para o pessoal ler. Linda, obrigada. Respondido. Muito obrigada, Carol. É isso. Eu clico aqui e a pergunta aparece para eu responder. Tá vendo? Eu só não sei como que a pessoa faz a pergunta ficar aqui. Não sei. Bom, eu vou continuar aqui então, que eu preciso primeiro responder as perguntas no post, depois as perguntas da minha caixinha e depois eu vou responder as de vocês, tá bem? Então, Glaucio, é o seguinte, o que é teimosia, né? O que é obediência e teimosia? Vamos lá. A gente tem a mania de achar que a gente quer filhos obedientes, mas toda vez que em workshops de disciplina positiva a gente faz uma atividade que chama 2 listas, que é a seguinte. A gente pede aos espectadores do workshop para escrever. Entendi. Clica na interrogação e faz a pergunta, tá, pessoal? Quem quiser que apareça lá embaixo, eu vou responder. Vou tentar responder essas primeiro. Porque fica aparecendo aqui, eu não preciso ficar lendo, tá? Então, a gente escreve numa cartolina todas as habilidades de vida que a gente quer que os filhos da gente tenham. Lá na frente, aos 30, por exemplo. A gente faz isso. E a gente escreve numa outra cartolina todas as habilidades, todos os desafios de comportamento que eu tenho. Tudo que tá difícil para mim. Birra, teimosia e etc. E aí a gente começa, quando a gente compara essas 2 listas, a gente entende que a disciplina positiva vai me trazer da lista 1, que é a lista dos desafios de comportamento, para a lista 2, que é a lista das habilidades de vida, habilidades socioemocionais, com ferramentas que a disciplina positiva traz pra gente, pra me trazer daqui pra cá.
O problema é o seguinte, obediência não é uma habilidade de vida, né? Então, Gláucia, quando você fala que a sua filha é teimosa, me pareceu que é filha, é teimosa, será que ela não é apenas uma criança que mostra a que veio, que não deixa que sua integridade seja física e mental seja ferida por nós adultos? Porque quando você vira para uma criança e fala para essa criança, uma criança que tá ali, a gente vai sair, a gente fala, tá, mas vai fazer xixi. E ela fala, eu não quero fazer xixi. E você fala, quer sim, pode ir fazer xixi. Ou uma criança que empurra a colherzinha de 6 meses, com introdução alimentar. E a Raquel tá aqui que não me deixa mentir. E você fala, não, só mais uma. Aviãozinho e etc. O que você tá fazendo é ferindo a integridade física dessa criança. Ela sabe que horas ela tem que fazer xixi. Ela sabe que horas ela quer ou não comer. Quando eu forço essa criança a comer, forço essa criança a fazer xixi, forço essa criança a dormir, o que eu tô fazendo é ferir a integridade dela. Então, Gláucia, é óbvio que existe sim uma doença, né, Raquel? A Raquel, nossa nutri aqui do Mundo APLV, tá falando que dói na alma, a mim também. Porque, na realidade, muitas vezes, gente, é a nossa dor como mãe, isso do filho não comer, sabe? E dói mesmo. Tem um filho que não come, tem um filho que cospe, um filho que fala eca. E toda vez, gente, entendam, toda vez que algo doer muito de ouvir, for muito difícil de segurar, te tirar muito do sério, tem uma ferida emocional aí, lá da sua infância, lá da sua criança interior. Algumas são muito óbvias. Minha mãe conta abertamente que me forçava a comer até os 2 anos, 1 ano e pouco. Então, quer dizer, é ferida emocional minha, não tem a menor dúvida. Mas o sono também é. E essa eu ainda não descobri por quê. Mas existe alguma coisa no sono que me incomoda. E quando te incomoda, a gente tem que trazer à tona esse incômodo para tentar entender por que eu tô sentindo isso. De onde é que tá vindo isso? Tá? Então a Gláucia precisa sim de um psiquiatra ou de um neuro, de repente, para descartar transtorno opositor, né? Mas as crianças de 4 anos, em geral, são do contra, porque elas estão se fazendo sujeito aí, de 3 para 4. Elas estão se entendendo seres humanos, pessoas. É muito fácil distrair e redirecionar um bebezinho de 2. É muito fácil escolhas limitadas com um bebezinho de 2. São ferramentas da disciplina positiva, a gente vai fazer uma live só para elas. Uma criança de 4 não. Uma criança de 4 não cai nessa, tá? Então, uma criança de 4, ela vai ser um pouquinho mais difícil de manipular, porque é isso que a gente faz quando a gente está fazendo essas coisas, né? Elas trazem leveza, elas facilitam o nosso dia, elas devem ser usadas sim, mas é uma manipulação, né? Então, tem que entender melhor qual tipo de comportamento que está te incomodando, tá, Gláucia? Pra gente entender se isso pode ter a ver com TOD mesmo ou se é só uma criança que mostra para que veio. Porque às vezes crianças de 4 anos que sofreram muita violência velada, né, de mães que gritavam muito, de mães que punham de castigo, ou puniam muito, que já desistiram e não ficam pedindo muita coisa mesmo, não. O que a gente pode fazer para amenizar a angústia da separação em bebê de 8 meses? Dura quanto tempo? Durante o dia só quer ficar comigo. Mari fez essa pergunta. Mari, ansiedade de separação é uma fase normal, todos os bebês passam por ela, fisiológica, que acontece entre 8 e 10 meses no geral, pode acontecer antes ou depois. Todas as fases que eu falar aqui, pessoal, não são exatas, então não é assim, fez aniversário de 4 anos, começou a acontecer isso, assim, não é assim. Só que pode acontecer em qualquer momento da vida da criança uma ansiedade de separação que não é essa fisiológica. Essa fisiológica, ela acontece, em geral, ou quando a criança engatinha, ou quando a criança anda, daquelas crianças que não engatinham e passam direto pro andar. Por que isso acontece, gente? Lembrando lá da idade das cavernas, lá da pré-história. Um bebê das cavernas, quando se afastava do pai, dos pais, ele precisava ter algum mecanismo para fazê-lo voltar, vocês concordam? Porque um bebezinho das cavernas que fosse engatinhando pro meio do mato ia ser comido, ia ser picado por uma cobra, ia se perder. Então, para isso não acontecer, a natureza selecionou os menininhos das cavernas que sentiam esse desejo, esse impulso de voltar para os pais. É daí que se explica a ansiedade de separação. Então, essa criança fica lá, desespera e volta. Quando anda ou quando engatinha. Acontece que toda vez, aí isso é uma teoria, tá?
A gente tem várias linhas de várias teorias, como tudo tem linhas e teorias. Pensando na teoria do apego, a gente pode ter isso em vários outros momentos. Várias situações ativam o comportamento de apego numa criança. O que é um comportamento de apego? É esse desespero pela mãe que a criança fica. Esse comportamento de apego, ele é ativado em doença, ele é ativado, e normal, não tem nada de errado. Ele é ativado em doença, ele é ativado quando a mãe volta a trabalhar, ele é ativado quando a criança entra na escola, qualquer situação nova que a criança esteja passando, que esteja insegura. O que mais, gente, que eu vou lembrar aqui? Então, assim, tem diversas situações que ativam o comportamento de apego. Toda vez que ativa o comportamento de apego, a criança fica insegura e gera estresse. E aí vem outra teoria, que chama teoria polivagal, que fala que essa criança produz uma carga muito alta de cortisol. E é o nosso acolhimento, o nosso abraço, o nosso aconchego que vai liberar esse cortisol e fazer com que essa criança não tenha um trauma. Ela teve um estresse que não gerou um trauma, tá? Então, agora respondendo exatamente a sua pergunta, o que a gente faz para melhorar a ansiedade de separação, que é isso tudo que eu comentei, acontecendo fisiologicamente aos 8 meses, no caso dela. Eu chamo isso de atividades de permanência. É brincar muito de cadê, esconder brinquedinho para a própria criança tirar, porque o que faz com que a criança sinta isso nesse primeiro momento? Ela não tem o sentido de permanência ainda formado, então ela não entende o que acontece com a mãe dela quando a mãe dela não está perto dela. Então a mãe dela vai no banheiro aqui do lado e ela não sabe, cadê minha mãe? Morreu, sumiu, o que houve com a minha mãe? E quando eu faço essas brincadeiras de permanência, eu faço com que essa criança vá desenvolvendo mais rapidamente esse sentido de permanência. Do mesmo jeito que eu seguro pelos bracinhos para ela andar, né? Do mesmo jeito que eu ajudo a engatinhar colocando um brinquedo mais à frente, eu estimulo essa criança a desenvolver essas habilidades motoras. E com essas brincadeiras de permanência eu faço isso. Então, aquele famoso cadê, é tampar o brinquedinho para a criança destampar, é nunca sair sem se despedir, é sempre avisar quando retornar, é ir ao banheiro comunicando com a criança, falando para ela escutar sua voz indo, depois escutar sua voz vindo, mais ou menos por aí. Isso ameniza, dura mais ou menos um mês, pode durar mais, pode durar menos, vai depender muito das suas tentativas de afastamento. Viu, Mari? Quanto mais você tentar manter ele afastado, mais demora. Quanto mais você grudar, menos demora. Mas não é grudar no sentido de se anular para não sair de perto desse bebê. Tipo, eu não vou nem ao banheiro porque ele chora. O choro é uma comunicação de um desconforto, o choro acontece e a gente precisa permitir que o choro aconteça. A gente não pode ficar tratando o choro como uma coisa, está sofrendo, vai traumatizar, acabou a vida. Não funciona assim. O que traumatiza é a falta de acolhimento, não é o choro, tá bem? Bebê de 9 meses e meio é um tanto bruta. Dá tapas no rosto, tenta arrancar a boca, a bochecha, o nariz da gente, puxa o cabelo. Percebo que é uma forma de carinho, de chamar atenção, mas não estou sabendo lidar com a situação, não sei o que fazer. Para deixar seus movimentos mais suaves. Ana Paula, primeira coisa, não acho que é chamar atenção, pode ser carinho, pode ser só estabanamento, porque os movimentos ainda não são coordenados de forma perfeita, obviamente, a coordenação motora fina não existe ainda. E a sua filha pode ser bruta. E aí? Sabe que eu não sei quem fez isso comigo, mas passaram a vida toda tentando me fazer ser meiga. E aí, eu não me lembro quem. Eu sei que eu passei a minha início da infância e adolescência toda tentando ser mais meiga. Mas eu não sou meiga. E esse é o meu jeitão. E muita gente gosta do meu jeitão. Tá? Só para você pensar. O primeiro encontro que a gente tem com o filho real é a primeira grande desconexão que a gente tem. Porque a gente tem expectativas em relação ao parto, a gente tem expectativas em relação à amamentação, a gente tem expectativas em relação a um bebê que não vai chorar, depois um bebê que vai comer bem na introdução alimentar, que vai mamar bem antes disso, que vai dormir bem antes disso, depois um bebê que não vai fazer pirraça, depois um bebê que nunca vai dar aquele show que eu falei uma vez lá no supermercado, que ia socar a boca do menino do outro se fosse meu filho, e eu não vou pagar a língua, e etc. Só que
cada ser humano é único, individual. E quando você pratica a aceitação do filho que você tem, você contribui para a autoestima dessa criança ser equilibrada. Porque uma criança que tem que passar a vida toda... E assim, isso é só para reflexão, tá, Ana Paula? Não são os movimentos brutos da sua filha e você achar isso ruim agora, que vai impactar na autoestima da sua filha. Não é sobre isso. É só para todos nós aqui que estamos nessa live refletirmos. Quantos de nós nos sentimos inadequados em vários momentos da vida, por várias coisas que a gente não gosta na gente e que a gente nem sabe por que a gente não gosta na gente. Sabe? Coisas que outras pessoas acham super legal, tipo... Eu nunca gostei de ser morena. Eu queria ser branquinha igual a minha mãe. Minha mãe é branquinha. E eu sempre ouvi o tempo todo de milhões de pessoas brancas o quanto ser morena era legal porque ia pra praia e voltava bronzeado em vez de voltar camarão. E eu não conseguia gostar disso. E isso vai se aplicar a quem é gordinho e nunca conseguiu aceitar isso, a quem tem cabelo cacheado e nunca conseguiu aceitar isso, quem tem cabelo liso e nunca conseguiu aceitar isso, fazia permanente e por aí vai. E isso tem os padrões e essas questões todas de padrões impostos pela mídia e redes sociais e tal, mas isso não começa aqui. Uma pessoa com autoestima equilibrada não vai se importar com padrões. E essa autoestima equilibrada que a gente quer para os nossos filhos e faz parte daquelas habilidades sociais que eu falei lá atrás. E como é que eu consigo isso? Uma das coisas é deixando ele ser quem ele é. Ah, mas ele vai ser mal educado e eu vou aceitar? Não. A gente está, por enquanto, falando de uma criança de 9 meses que é estabanada. E sabe que a minha mais velha é muito estabanada. Muito. E eu peguei meu marido algumas vezes falando, nossa, Bia, não é possível, de novo, quando ela derrubava coisas. E foi nessas situações que eu tive o insight da minha inadequação, da meiguice. Não era ser meiga que eu queria, era ser menos estabanada, porque eu também sou. E eu também sempre derrubei muitas coisas, sempre caí muito, sempre tropecei muito. Sou eu. E é óbvio que essa aceitação não é perfeita assim do jeito que está transparecendo, não é? Claro que não, eu ainda me pego me sentindo inadequada com frequência, acontece, é normal. A aceitação é uma coisa que a gente trabalha no decorrer da vida. Mas a gente não quer que eles se sintam assim, né? A gente não quer que eles passem por isso e que eles sintam isso tudo que a gente está sentindo agora, adultos. Então, voltando na questão do encontro com o filho real, quando a gente tem uma criança que chora muito ou que dorme mal e a gente fica naquele desespero, naquela necessidade de controle para tentar fazer o filho dormir a todo custo e a soneca tem que acontecer agora e eu tenho que fazer milhões de coisas nessa soneca e eu sacudo o menino, é só uma desconexão. E pensa, é só a desconexão que aconteceu e eu não olho para esse filho, eu não consigo nem perceber se ele tá com sono ou não tá. Porque eu tinha expectativas irreais a respeito de crianças. Ah, mas tem criança que dorme. Tá, mas o meu não. O que eu tenho que fazer para resolver isso, já que tá me atrapalhando? Eu posso tentar, por exemplo, fazer as coisas enquanto ele tá acordado, em vez de enquanto ele tá dormindo, sentar ele no carrinho, numa cadeirinha, ficar ali conversando com ele. Ah, mas vai me atrasar, minha atividade tem que ser feita em X. Sabe, eu postei sobre isso essa semana no meu Stories. A minha live passou para as 9 porque a minha mais velha está demorando para dormir. E ela não tem obrigação de dormir mais cedo para que a minha live comece. Então, meu marido está dando aula à noite, somos 2 adultos. Como a gente organiza? Eu pago alguém para ficar aqui, ela vai chorar, provavelmente vai ser difícil, porque ela me quer, porque eu trabalhei o dia todo. Então, não, eu vou mudar a live de horário. Eu vou dormir mais tarde, eu vou ficar um pouco mais cansada, vou me organizar para descansar em outro horário. Sabe, gente, é se enxergar como adulto, assumir a nossa posição de verdade e começar a resolver essas questões. Então, Ana Paula, não foi sermão. Em relação à sua bebê, é muito provável que isso melhore, tá? Sozinho. É muito provável que seja só mesmo uma incoordenação, porque ela ainda não tem a coordenação motora fina ajustada. É a coordenação motora grosseira que ainda existe. Ela não consegue pegar com facilidade um fiozinho de cabelo. Mas é só pra você começar a pensar que talvez ela seja estabanada. E se ela for, tá tudo bem. Tentar se policiar para não fazer comentários, principalmente se você for estabanado. Porque a facilidade que a gente tem de enxergar o nosso defeito no filho e criticar é imensa, gente. É imensa. A maioria das vezes que uma coisa te incomodar muito, é uma coisa... Podem reparar. Vai ser alguma coisa que... Ou é uma coisa que você queria muito fazer e não dá conta, ou é uma coisa que você se policia muito para não fazer. Então, não é só nos filhos, não. Nos outros. Nas pessoas em geral. Tá?
Bebê de 7 meses com diversas alergias, teve muito refluxo parcialmente melhor e ficava no colo dia a noite inteira, dormia no meu colo. Ainda acorda de 1 em 1 hora, suga o seio e volta a dormir. Como melhorar o sono? Passa o dia comigo e dou toda a atenção e conexão possível. Pri, a gente precisa avaliar melhor o dia e o ambiente de sono. Mas, se as sonecas estiverem perfeitas, tipo, não, essa é a rotina dele, tá dormindo, porque eu imagino 2 sonecas aí, as janelas de sono estão adequadas, não briga pra dormir, dorme rapidinho, tá tranquilo, o ambiente tá legal, não tem nada acordando ele, as sonecas têm duração boa, e ele tá acordando a noite toda pra mamar, você não tem toda a conexão possível como você acha. Isso eu posso te afirmar. Conexão, gente, não é sobre tempo juntos. Não é sobre eu me esforçar para estar ali. É sobre eu estar ali de fato. Eu tive 2 mães essa semana que a gente fez um trabalho muito bacana sobre conexão. E o trabalho foi em cima de carga materna, carga mental materna. Uma mãe que precisa fazer a aula online com o filho mais velho. Não sei se tá aqui. Se ela aparecer aqui, ela vai saber que eu tô falando. Ela tem que fazer a aula online com o filho mais velho. O marido tá cobrando presença, então toda sexta-noite eles têm que tomar um vinho. Sei lá, ver um Netflix. Ela tem supermercado para fazer, ela marca as consultas da mãe, do pai, ela pede Uber pra empregada chegar, porque ela tem só uma empregada, não tem babá, ela tem que fazer a papinha do filho mais novo, ela tem que lavar a roupa do filho mais novo, ela tem que pôr o filho para dormir, e às vezes a soneca não dá certo porque o mais velho tá gritando, ou a aula online tá acontecendo, e ele chama a mãe, essa mãe vai ter que programar tempo de conexão, vai ter que programar, porque durante esse tempo todo que ela tá com isso tudo na cabeça, é impossível se conectar. Gente, é impossível. Eu tô pra te falar, é uma generalização, eu detesto generalizações, mas eu tô pra te falar que quase todas as mães que ficam o dia todo em casa com os filhos não estão conectadas com os filhos. Não vou dizer todas, porque é óbvio que tem mães que estão essas mães que têm um instinto materno muito bacana, assim, nem estão aqui. Essas mães não estão aqui, gente. Essas mães não estão procurando na internet como é que cria filho, como é que educa filho, manual, que a gente procura, e eu me incluo nessa porque eu fui essa mãe, e procurei manual de instruções na internet. Essa mãe não tá aqui. Essa mãe não precisa de ninguém falar pra ela que hora que o filho dela tá com sono, que hora que o filho dela tá com fome, que hora que tem pão no peito. Essa mãe não escuta palpite. Então, como diz a Laura Gutmann, essa mãe muito conectada com o filho que não existe, que dá todo o amor do mundo pro filho que não existe, que tem tempo pro filho que não existe, gente, não existe. Conexão é uma busca contínua, diária. Eu tô contando pra vocês, eu falei lá nos stories que eu estou colocando... Não sei se eu falei isso não. Eu sou a mãe do controle. Muitas de vocês que estão aqui são, porque as mães da PLV são as mães do controle. Porque se a gente perder o controle, gente, nossos filhos reagem. Se a gente perder o controle, nossos filhos passam mal. Fazem 40 dias de diarreia, sangue nas fezes por 60 dias. Não dorme uma semana. A gente é desesperador. Sentem dor, chora. A gente não suporta ver o menininho sofrer. Então, nós somos, sim, mães do controle. Todas, quase, né? Assim, difícil uma mãe a PLV tranquila, mãe de menino de refluxo, asma tranquila. É difícil, né? Nós somos mães mais controladoras mesmo, não tem outra palavra não. E é porque eu tava falando isso. Bom, e tô tentando lembrar que eu me perdi aqui pra tomar água. Então essa mãe mais controladora, essa mãe vai ser uma mãe que vai observar menos. Não era isso que eu ia falar, não, mas é assim. Essa mãe, ela observa menos esse bebê porque ela tá muito com a carga mental focada em preocupar com todo esse entorno, com todo esse resto. Então, lembrei das minhas filhas, era isso que eu ia dizer. Então, o que acontece? Então, eu fui essa mãe do controle, minhas filhas, minha Bia, principalmente, a Júlia já foi mais leve. Bia sempre teve hora pra acordar, hora pra dormir, hora pra comer, hora pra tomar banho, tudo cronometrado, tudo perfeito, assim. Eu me lembro de vezes, assim, do meu marido que... E a gente, né, aí eu não posso generalizar, mas eu fui essa mãe que tinha muita dificuldade em delegar, porque ninguém fazia tão bem quanto eu. Então, quando você passa pro marido fazer uma coisa assim, boba, e ele, porque tem menos prática que você, demora 5 minutos a mais. E você já fica, essa noite vai ser uma porcaria. Ela dormiu 7h05, já era. Meu Deus do céu. Mas é assim, eu fui assim. E aí eu tô na vibe de tentar desconstruir tudo isso que eu construí. E a Bia vai ter sequelas e feridas emocionais disso, vai, fato. E eu tô tentando desconstruir isso
para que as feridas emocionais dela sejam amenizadas por esse movimento meu agora de abrir as portas para elas. E aí a Juju vem junto. Então a Juju foi uma criança tranquila, bebê anjo, sempre dormiu no berço a vida toda, nunca precisou de mim. E mesmo assim eu tô me forçando a trazê-las juntas. Então meu movimento é fazer um ritual de sono gostoso na minha cama com as duas, esperar que elas durmam no tempo delas. Sem estresse, sem correria e sem ter nada para fazer a seguir. Eu já tomei o meu banho com elas lá no banheiro brincando, sentadas no chão, às vezes comigo. Tudo meio junto. Ah, mas o meu banho então não vai ser relaxante. Não, não vai. Se eu quiser um banho relaxante, ele vai ser na hora que der, depois que elas dormirem. Escolhas. Mas não, eu prefiro dormir mais cedo, que eu tô cansada e por aí vai. Então, é por aí. E tem sido desafiador. Eu sinto raiva às vezes, quando uma senta e começa a conversar com a outra. A Bia tá na fase do medo de escuro, eu não consigo apagar a luz. A Juju gosta de dormir no escuro. Então a Juju desafia, demora mais pra dormir. Vocês entenderam que é por aí? E começou isso porque eu me vi sozinha precisando fazer as duas dormirem ao mesmo tempo. Precisando fazer as duas dormirem ao mesmo tempo. E a Juju não dá trabalho. Se eu colocar ela no berço e fechar a porta, ela vai ficar. Mas é justo. Ela passou por aquele momento de desconexão que eu já comentei com vocês em live, na época que ela teve a estomatite. E ela estava fissurada no peito. E aí, voltando na Priscila. Esse bebê que está com tudo ajustado. E eu não estou dizendo que é o seu caso, tá, Priscila? Mas esse bebê que está com tudo ajustado. E acorda de hora em hora para mamar. Está desconectado. Ele está entendendo que essa mãe vai sumir a qualquer momento. E ele precisa mamar. Porque é a única forma que a mãe vem. Se eu não mamo, vem meu pai. Se eu não mamo, vem outra pessoa. Se eu não mamo, minha mãe... E a forma de quebrar isso, se tudo tiver ok, de novo, gente, são 3 coisas. Eu preciso olhar o pilar emocional. Eu preciso olhar o ambiente e eu preciso olhar o fisiológico. Tem que estar tudo equilibrado. Não adianta algo do tripé não estar funcionante, o sono não vai fluir, tá? Como que eu resolvo isso? Me conectando em todas as mamadas diurnas, evitando ao máximo possível as mamadas vazias, que eu já falei aqui o que é aquela mamada que você dá para se livrar do menino. Aquela hora que você põe no peito pra acabar de fazer uma coisa que você tá fazendo, acabar de responder uma pessoa no celular, acabar de marcar uma vacina no telefone. Fazer no máximo possível, de vezes, carinhos inusitados, pegar no colo sem ele pedir, sabe? Brincar, tentar... 7 meses a criança ainda tem muita conexão com o seio, então ir mostrando outras formas de conexão e criando outros repertórios de formas de acalmar e regular esse bebê sem ser o seio, trazer mais leveza, fazer uma lista. O Marshall Rosenberg, gente, autor do livro Comunicação Não Violenta, tem uma atividade muito legal. Vocês todas vão fazer aí. Vocês vão fazer assim. Vocês vão listar tudo que vocês têm que fazer, que sobrecarrega. E aí essas atividades vocês vão colocar em 2 listas. Uma lista do eu quero fazer e uma lista do eu preciso fazer. As do eu quero, que a atividade chama eu escolho, eu preciso. E todas têm que escrever assim: eu quero lavar a roupa do meu filho. Era uma coisa que eu fazia. Quando a Bia nasceu, eu não tinha ajuda e eu tinha que fazer tudo relacionado à Bia. Eu não tinha nem empregada, gente. Eu tinha só uma faxineira uma vez por semana. Bizarro, assim. Tinha que ter providenciado alguma forma de ajuda, rede de apoio, aumentada a faxineira, alguma coisa eu tinha que ter feito. Mas bom. Então, eu quero lavar a roupa do meu filho. Aí vocês vão perguntar para si mesmas assim: essa atividade é pra vocês, com vocês, gente? Eu quero mesmo? Aí eu vou responder por mim, tá, Dani? Não quero. Eu acho que ninguém vai lavar tão bem quanto eu. Eu tenho medo de pôr outro sabão. Eu tenho medo de não ficar bem lavado. Eu tenho medo de germes. Eu tenho medo. Tá. Então, eu posso pedir, pelo menos pra pessoa que vai me ajudar, esfregar. E depois eu bato na máquina com sabãozinho adequado, depois de já ter enxaguado? Posso. Eu posso não fazer mesmo? Delegar e tentar tirar esse medo bobo de mim? E escolher ficar com meu filho nesse horário? Posso. As que você colocar eu preciso, você vai perguntar pra você mesma: eu posso não fazer? Então, por exemplo, eu demoro 40 minutos no trânsito. Eu posso não fazer? Não, eu tenho que ir trabalhar. Não tem jeito de não fazer. Eu posso... Não fazer é tipo delegar. Não, depois que é delegar. Posso delegar
Não, eu que tenho que trabalhar, não tem jeito de delegar. Eu posso fazer de outra forma? Deixa eu ver, eu posso ir de Uber, lendo, estudando alguma coisa para poupar tempo. Eu posso ir de bicicleta ou de moto, que é mais rápido. E se tudo for não, eu não posso fazer de forma nenhuma, eu posso aceitar e fazer feliz, assim, e isso não vai ser mais um problema. E depois de feito o estudo com todas as atividades que sobrecarregam e que sugam a nossa energia vital, a gente vai chegar à conclusão que algumas dessas atividades, algumas bastantes, nós não precisaríamos estar fazendo. Fazendo essa atividade, eu comecei a fazer minhas compras pelo Rappi, por exemplo, porque eu gastava muito tempo no supermercado, muito tempo. E é tempo meu, de autocuidado, e tempo das meninas, que eu deixo de ter no supermercado. Eu não conseguia ter uma ida prazerosa ao supermercado com elas, principalmente depois do Covid. Não pode encostar em nada, não tem que ir de máscara. Então não existe um momento bacana no supermercado. Então, mudei. Né? É uma coisa que na época que eu paguei era barato, porque foi uma promoção que teve logo antes do Covid, logo no início do Covid, e foi funcional para mim. Então, é nessa questão. Então, e tentar não entrar na vitimização de nada do que eu tenho que fazer aqui eu posso pedir ajuda. Nada. Coitada de mim, eu tenho que fazer isso tudo. Não tem, gente. Não tem. Eu posso amarrar o cabelo e lavar uma vez por semana, eu posso, sabe? E não é pra... Entendam, tá, gente? Eu jamais estou fazendo aqui a apologia desse povo da parentalidade com apego, de que você tem que se doar pro menino, e o menino não dorme mesmo, e você tem que acordar a noite inteira, e a vida é assim, aceita que dói menos. Não! Pelo contrário, eu tô querendo te mostrar que, aumentando a sua conexão diurna de forma eficaz, você vai dormir. Todo mundo vai dormir. Todo mundo vai dormir. E vai ser muito melhor. E aí você vai... E aí, bom, não consegui. Mesmo, realmente eu fiz a minha atividade e nada do que eu tenho. Minha mãe é doente, só tenho eu de filha. Eu preciso mesmo ir no médico com ela, em todos os médicos. Eu até tenho ajuda e tal, mas eu não consigo aumentar. Tá, não consigo aumentar. Então eu vou melhorar o meu repertório de atender essa criança de noite mesmo. E vou me organizar e vou explicar pra ele que daqui uma hora... Será que é mamar mesmo que você quer, filho? Mamãe tá aqui, você quer a mamãe. Vou tentar acalmar de outra forma. E vou deitar junto e vou fazer cama compartilhada com intenção, não reacional. Não para essa criança dormir, para eu descansar. Não, porque eu tô vendo que ela precisa de mim e eu não tenho jeito de fazer isso de outra forma. Então vai lá e anota direitinho. Que horas que eu fiquei efetivamente com meu filho de dia? E que a minha cabeça estava lá. E que eu não estava tão sobrecarregada naquele momento, com milhões de pensamentos me atrapalhando a me conectar com aquela criança daquela forma. E observem, de repente vai ser muito menos do que vocês estão achando que estão ficando com os filhos, sabe? Fora que adoecimento mental, que a gente está com um índice de adoecimento mental absurdo nessa pandemia, também vai atrapalhar a conexão, não tem como, impossível, né? Outra pessoa, Daisy, perguntando. Sonambulismo, menino de 5 anos, 5 anos, poucos eventos. Não ocorre antes do isolamento social. Efeitos de estresse e ansiedade? Se necessário for, quando procurar ajuda profissional? Daisy, tem que ver se é sonambulismo mesmo, tá? No sonambulismo, o sonambulismo, tanto quanto o terror noturno, geralmente acontece no primeiro terço da noite. Metade da noite, na verdade. Os pesadelos acontecem mais no final. A criança está dormindo. Ela não interage com a gente, tem que ter segurança completa, a coisa mais importante do sonambulismo é ter segurança completa, tipo, tem que estar trancada na tetra em cima, principalmente se a criança sabe onde está a chave, tem que ter grade na janela ou telinha, né, tem que ter é muito perigoso o sonambulismo, pensando na segurança, de repente trancar uma porta e esconder a chave para que ele não tenha acesso à cozinha, etc., mas geralmente o que desencadeia mais sonambulismo é excesso de tela, muito. Rotina inadequada, dormir muito tarde, que a criança não vivencia, né, o início da produção de melatonina e o pico. Muita luz branca no final do dia, cansaço excessivo, cortisol excessivo, que aí o estresse causaria isso. Então, sim, procurar ajuda sempre é bom. Mas tenta fazer essas coisas primeiro, ajusta bem a rotina, faz com que ele durma mais cedo, promova bastante higiene do sono, dá uma lida nos meus posts de higiene do sono, na live de higiene do sono e dá uma focada nisso e veja se melhora, tá bem? Vamos lá. Já falei. Bebê de 4 meses, após começar a dormir, qual o melhor momento para colocar na cama dele de forma a evitar despertar? Daisy,
Nenhuma idade, assim, tem isso, sim, sabe? A gente tem que esperar o bebê entrar em sono profundo pra pôr na cama. Não tem muito isso. Quando a criança tá com sono mesmo, em geral, ela vai pro berço. Quando ela tá com sono mesmo, acertei a janela e não vai pro berço, costuma muito ser uma hipervigilância por medo mesmo da gente sair de perto. Quando é esse o caso, a criança, assim, você que tem 2 filhos, né, tem outro mais velho, pode estar muito ansiosa em pôr rápido no berço para poder ir logo resolver, e é totalmente entendível, e logo resolver o outro filho. Então, formas de amenizar isso é evitar que durma em movimento, então não dormir balançando, dormir mais paradinho, porque aí você vai ter certeza que dormir na hora certa, e porque estando parado é mais fácil levar pro berço. E se de nada, bom, 4 meses pode estar no meio do salto, aí assim, é difícil porque nessa regressão eles querem muito colo mesmo, e é difícil colocar no berço. Às vezes deitar junto para ele já estar numa superfície plana, né? E aí você não vai ter que precisar tirar e pôr em outra superfície. Pode acontecer de dar certo ele ficar por ali, você faz ficar seguro aquele ambiente e sai. Ou às vezes você vai ter que ficar com ele no colo mesmo um tempinho, sabe? Fazendo a soneca, pelo menos algumas no colo, se tiver outra pessoa para te ajudar com o outro filho, só para hipervigilância passar. E ele entender que, não, minha mãe não vai sair, tá tudo bem. É bacana responder isso, porque isso acontece muito nas madrugadas de crianças que passaram por traumas. Tem casos, gente, que são muito, assim, óbvios e outros são mais sutis. Então, acho que eu já contei isso em live. Eu tive um paciente que teve uma cirurgia num hospital de Belo Horizonte e não foi permitida a entrada da mãe na recuperação pós-anestésica. Esse bebê acordou, esse menino, ele tinha 1 ano e 8 mais ou menos, ele acordou da anestesia muito assustado, e a mãe não estava lá. Esse menino parou de dormir a partir dessa cirurgia, ele fez diversas, fez 9, se não me engano, e foi só nessa que isso aconteceu. Nas outras todas a mãe estava lá. E a única coisa que a gente fez, porque a rotina dele era ajustadinha, a mãe dele é psicóloga, não sei nem se ela tá aqui. E esse bebê, a única coisa que a gente fez foi deixar essa mãe dormir junto. Gente, dormir junto lá. Começar a noite junto. Esse menino acordava de meia em meia hora. E foi diminuindo, porque ele acordava... Ah, minha mãe tá aqui, graças a Deus. Ai, minha mãe tá aqui, graças a Deus. Ai, minha mãe tá aqui, graças a Deus. Com uns 15, 20 dias, essa criança parou de acordar, porque ele tava realmente querendo saber cadê a mãe. E imagina, gente, se coloquem no lugar, é muito difícil mesmo, né? Você imagina, sem ninguém te explicar nada, que provavelmente não foi explicado, né? A gente tende a não explicar muito para criança as coisas. Bom, então, desses comentários aqui já foram. Eu tenho os do meu Insta, mas eu vou responder esses aqui primeiro, tá bem? Vamos lá para as perguntinhas. Que legal, olha. Bebê de 8 meses, só dorme no peito e agora começou a acordar à noite e para voltar a dormir só dando o peito. É a mesma coisa, Hannah, que eu comentei naquele outro caso ali. É conexão? É a ansiedade de separação que começou? É o ambiente que não tá legal? É a higiene do sono que não foi legal? É o dia que não foi bacana e a rotina que não foi legal? Então, assim, tem que checar tudo isso, tá? É difícil, eu sei, gente. E é difícil quando a gente fica nessa. Eu testei isso e não deu certo. Mas assim, é porque a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu testei. O ambiente de sono tem que estar adequado sempre. Sempre. Então, eu testei ruído branco e não deu certo. Se minha casa tem barulho, eu tenho que usar ruído branco. Não tem opção. Ou essa criança vai acordar. Mas eu pus ruído branco, ela acordou do mesmo jeito. Gente, até terminar de ajustar tudo, deixa o ruído branco lá, não faz mal nenhum. Pelo menos eu tirei uma variável para eu ficar pensando, será que foi esse latido desse cachorro, meu Deus do céu? Não sei. Então, eu tirei da tela no fim do dia e não fez diferença. Faz diferença, gente, faz diferença. Higiene do sono, e eu falei todas as que eu falo no consultório, eu falei nessa live de higiene do sono que tá a última que a gente fez. Tudo de higiene do sono foi falado ali. Janela de sono. Maior dica de janela de sono olha a tabela para você saber o mínimo. Não vai ser menor que aquilo. Não, eles já colocam uma meia boca para você não passar do ponto. Então vai ser mais que aquilo. Daquilo para mais. Daquilo em diante você começa a observar sinal de sono. Achou que está com sono? Vai para o quarto do seu filho com todo o ambiente adequado. Escurece o quartinho, liga o ruído branco e dá uma ninadinha de leve. Dormiu, estava com sono.
não dormiu, tá agitado, chorando, apontando para a porta, balançando as perninhas, não está com sono, você interpretou errado. Gente, para e observa quantas vezes vocês saíram de casa e falaram: nossa, na rua meu filho não dá sinal de sono. Porque não estava com sono. Quando na rua tá cheio de estímulo bacana, ele vai para a janela certa. Vai para a janela certa. E aí o que vai acontecer? Se for uma criança pouco sensível, vai dormir. Em qualquer lugar, no colo de alguém. Dormiu, não acredito. Se for uma criança muito sensível que não dorme em qualquer lugar, vai ficar insuportável. E nada que você fizer vai melhorar aquele choro. E você vai acabar tendo que levar para um canto, ligar o ruído branco e vai dormir. E é óbvio, essa soneca vai ser curta, porque é uma criança sensível. Fez 30 minutos, saiu do sono profundo, acordou. Então não é que é para fazer as sonecas na rua, mas isso é para mostrar a realidade do que é sono pra gente, tá? Vamos lá. Bebê de 13 meses pode ter terror noturno? Como diagnosticar e proceder? Tem mais perguntas dessa mesma mãe, então eu vou colocar as próximas, tá? Então vamos lá, é outra. Então, com relação ao terror noturno. Pode, gente, mas não é a faixa etária habitual de terror noturno. Terror noturno é mais na faixa etária escolar. Então, depois dos 5. Pode acontecer? Pode, claro que pode. O que você tem que saber de terror noturno? Acontece no começo da noite, preferencialmente. A criança não interage com você, ela não está acordada, ela está dormindo. E quando ela acorda, que é quando ela volta a interagir, para o choro, e ela age como se não lembrasse, como se não, ela não lembra, ela não sabe o que aconteceu. Oi. É tipo... Oi. Pois não? É tipo isso, sabe? Tipo a Dory, do Nemo. Então, se não é assim, não é terror noturno. Como que trata de cara, assim, tem coisas que a gente pode fazer, tem medicamentos, tem despertares programados, mas como que a gente faz, para dar dica, assim, é melhorar a higiene do sono no final do dia, pôr pra dormir cedo, pôr pra dormir no horário, evitar excesso de cortisol, deixar muito tempo sem dormir, pôr pra dormir tarde, porque, gente, criança que dorme tarde é a nossa dinâmica familiar que não está permitindo que essa criança dormisse. Criança foi feita para dormir cedo, ela é linkada com a natureza. Não canso de falar isso. Só se pôs, a criança vai começar a ter sono. Todos aí vão falar para mim, não, ele tem um soninho por volta das 6, mas aí eu seguro, acabou. Não que é para colocar para dormir às 6. Ele vai ter esse soninho porque às 6 começa a produção de melatonina. A hora certa vai ter melatonina e pressão de sono, mas é de 6 às 8, tá? Esse mesmo bebê precisa de noite e de dia estar com quarto blackout. Sim, esse mesmo bebê precisa estar de noite e de dia com quarto blackout. Tem que ser breu absoluto, Dani? De dia não, mas quanto mais escurinho, mais confortável, gente, como é pra gente, tá? Bebê de 3 meses pode dormir a noite toda com ruído branco, à tarde também? Pode. Os estudos mostram que é seguro até 60 decibéis, mas em geral não precisa disso tudo. 60 decibéis é a altura de um restaurante com conversação. Restaurante cheio com conversação. Pré-Covid. Então, assim, é altinho. Mas, em geral, a gente não usa desse tanto, né? Porque o que a gente vai é abafar. Ele não tem que sumir com os sons externos, não. Eu tenho que estar... Quando eu tô lá dentro fazendo esse bebê dormir, eu tô ouvindo lá fora. Posso até estar ouvindo, mas tá misturado no meu ruidinho branco. Gente, só voltando na questão do fui lá, dormiu, não dormiu, tá com sono, não tá com sono. Se eu percebi que esse bebê que eu tentei fazer dormir não tá com sono, vai lá fora, dá uma voltinha, mostra uns ímãs de geladeira pra ele, mostra uma janela, daí uns 10, 15 minutos, volta e tenta de novo. Assim, com essa leveza que eu tô dizendo. Esse bebê vai dormir, gente. Acreditem em mim, juro que vai. Minha bebê, a PLV, 1 ano e 8 meses, acorda 4 vezes. Sânia, com 1 ano, a criança já é capaz de dormir a noite toda. Não significa que ela vai, mas ela já é capaz do ponto de vista neurológico, tá? Fisiológico. Tem que ver se essa criança está dormindo muito tarde, que às vezes é só exposta a excesso de cortisol, dormindo muito tarde. E promove muitos despertares. Se há conexão, se essa criança tem presença plena, né, gente? A presença do mindfulness lá, da meditação, presença com atenção plena. Se você está equilibrado emocionalmente, se está tudo bem com vocês, se o ambiente está adequado, se as sonecas estão adequadas, 1 ano e 8 meses é esperado que ela faça uma soneca só, a soneca pode estar longa, então 4 vezes é isso tudo aí, pode ser isso tudo aí, tá?
Qual a janela de sono para uma criança de 1 ano e 2 meses? Gente, de novo, as janelas que me perguntarem eu vou contar, mas é uma por volta de, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois e pode ser muito depois. Muito antes não é. 1 ano e 2 meses eu espero 3 entre o despertar e a primeira soneca, 4 entre as 2 sonecas, 4 de novo. Ou 3, 3 e meia, 4, ou 3, 4, 4. Só que tem muitas crianças de 1 ano e 2 meses na pandemia fazendo uma soneca só. Aí as janelas são tipo 5, 6 ou 4 e 7. Então, o esquema de colocar para dormir na hora certa e ir testando funciona muito mais do que isso que eu tô falando, tá? O que fazer quando uma criança de 2 anos está com medo de tomar banho, fica agarrado nas nossas pernas e veio só isso. Medo de tomar banho. Por que essa criança está com medo de tomar banho? Será que é medo mesmo? Será que não nomearam para ela? Será que não contaram para ela que é medo, filha? Porque não é habitual, né, gente? Para começar, a criança de 2 anos não tem muita capacidade de nomear a emoção, não. Eles falam mais ou menos, mas a gente tem que ficar corrigindo. Então, assim, talvez transformar o banho em mais lúdico, parar de falar muito nesse assunto, ou deixar ele tomar banho agarrado nas suas pernas com você tomando banho junto, talvez isso melhore. Tá esquisito, sabe? Se puder me dar mais dados. Minha bebê de 8 meses está dormindo muito bem nas 2 sonecas, porém no final da tarde ainda assim, Raquel não tem mais. Ixi, faltou, gente. As que vem faltando, ficou difícil, né? Bebê de 11 meses... Não coloco janela de sono no meu Insta nunca na vida, porque se a mãe ficar se guiando por tabela, Renata, ela não vai conseguir se conectar com esse bebê. Não coloco, gente, não coloco. Respondo assim aleatoriamente, não coloco. O meu maior erro com a Bia, aos 3 meses, foi seguir janela de sono da encantadora de bebês. Foi o meu maior erro. E eu cheguei num grau de exaustão com uma criança que dormia 25 sonecas de 20 minutos, porque eu passava o dia fazendo essa criança dormir. E não era sobre isso e de jeito nenhum, gente, não façam isso com vocês mesmos, não façam. Se aparecer qualquer tabela aí, olhem, só para ter uma ideia e vão seguindo o coração de vocês. Tá difícil? Não tá com sono. Não tá com sono. Acreditem em mim. Ambiente adequado, tá escurinho, ruídozinho branco ligado, você tá ali tranquila, tá difícil, não está com sono. Imagina se você fosse guiar por tabela. Eu tenho uma criança no consultório de 8 meses, a mãe dele tá aqui, que migrou para uma soneca. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. As janelas de sono dele são 5 e 6 horas. Qual que é a janela normal de 8 meses? 2h30, 2h45, 3, 3h30, 3h30, 4. Pensa. Tá? Bebê de 11 meses. Baba muito dormindo. Acorda no mínimo 8 vezes à noite. Normal, acordar 8 vezes à noite? Jamais, de forma nenhuma. Babar, sim, pode. Às vezes tá nascendo dente, né? Às vezes ele não tá conseguindo ficar de boca... Ah, bom. Pois é, tem isso. Ele é respirador bucal diurno? Porque se ele for, você precisa observar isso. Se ele tá babando, porque ele precisa ficar de boca aberta pra dormir... Olha, quase que eu como mosca, tá vendo como é perigoso? E ele tem o nariz entupido com frequência, a gente precisa pensar em outras questões. Tem que olhar se esse nariz, se tem alguma apneia, se esse nariz é obstruído e talvez ele precise de uma avaliação otorrinolaringológica. Tá, Nayara? O seu caso pode precisar... Conversa bem com o seu pediatra sobre isso, porque pode não ter nada a ver com o sono. Ainda mais acordando esse tanto. Aí, ó, a mãe do menino de 8 meses levantou a mãozinha aí, ó. E é verdade, tá? Ah, da Raquel. E tá com quase 9 meses. A Raquel tinha perguntado... Ixi. Ai, perdi tudo. Perdi tudo, Raquel. Vamos lá. Vou de baixo pra cima, que eu acho que vai ficar melhor, né? Que a da Raquel passou pra cima. Vou continuar a da Nayara aqui, ó. Bebê 11 meses, rotina à risca. Pois é, o que é rotina à risca, Nayara? Se ele dorme todos os dias, rigorosamente no mesmo horário, me faz desconfiar que essa rotina não está à risca. Vai salvar sim, Jeane. Se a rotina tiver à risca nesses termos, pode não ser a rotina dele. Os horários variam um pouco sim nessa idade, mas tem aquilo, tá? Da rigidez. 2 sonecas ao dia, mas no mínimo 8 despertares noturnos. Ele pode estar migrando ou já migrou para uma soneca. Atenta,
super atenta. Quando as duas sonecas do dia uma começa a ficar difícil, ou da manhã ou da tarde, ou as duas sonecas estão engastalhando, sabe? Assim, 2 sonecas de 40 minutos, não passa dias, o menino não dorme. Tá esquisito e tem essas despertação noite inteira. Pensem, pode ser a migração para uma soneca, que é a migração mais difícil de todas. Bebê entende o não, bebê de jeito que bebê. Bebê mesmo? De jeito nenhum. Como iniciar os limites? Kátia, vamos lá. O que é limite? Olha só que bacana. Na minha casa, não é limite pular no sofá. Não sei na sua. Na casa da minha mãe, quase nada é limite. Brincar com um óculos que eu tenha comprado no camelô não seria um limite. Colocar esse cabo desse carregador na boca não seria um limite. A tomada, se não tá ligada, não seria um limite. Eu, Dani, tá? Brincar com essa caneca seria um limite. É um presente, eu amei, tô apaixonada e se quebrar eu vou ficar magoada. Não sei o custo dessa caneca, mas não é dinheiro. É mais barato que meu sofá, com certeza. Vocês estão entendendo? Então, como iniciar os limites? Primeiro, aprendendo a delimitar o que é limite para você. Porque nós não sabemos os nossos limites. Nós ultrapassamos os nossos limites pelo marido, que a gente fica fazendo, a pele grita. A gente não sabe os nossos limites. No trânsito, que a gente engole um sapo aqui, engole um sapo ali, depois manda um dedo mal criado para um motoqueiro. A gente não sabe os nossos limites no trabalho, que a gente engole sapo, e às vezes nunca vai falar nada com aquele chefe ou com aquele colega de trabalho intrometido e insuportável. A gente não sabe os nossos limites com os nossos filhos. Eu tento 45 ferramentas da disciplina positiva para tentar levar pro banho por bem, depois eu levo sacudindo, sujigando. Se vai tomar banho sim, que manda nessa casa sou eu. Tá entendendo? A gente, em geral, não sabe os nossos limites. Então, principalmente você que tem um bebê. Marcela, eu juro que eu vou te responder, tá, nego? Eu não tive tempo. A Marcela que me deu a caneca, gente. É a paixão da minha vida essa caneca. Fica no alto do negocinho e eu não deixo as meninas chegarem nem perto. Isso é um limite, tá vendo? Então, se é um limite, eu não vou deixar à vista. Aí, gente, olha só que bacana. Outra reflexão que a gente pode fazer. Imagina colocar um prato de brigadeiro na sua frente, você de dieta. E aí alguém fala assim, olha, mas não pode comer, tá? Não respondi não, Marcela, tinha mais coisa pra te responder. Aí, não, mas você não pode comer, tá, Dani? Eu sei que você tá de dieta, vai ser super difícil respeitar esse limite, mas é melhor... Não, você sabe, tá? Pra que eu vou colocar na cara da criança uma coisa que eu sei que ela vai ficar enlouquecida pra pegar e eu não quero que quebre, Senhor do bom Jesus? Ah, não, mas ela tem que aprender que ela não pode pegar canecas, porque ela vai chegar na casa da vovó, vai pegar canecas? Ah, pois é. Vai pegar canecas e vai quebrar canecas. Não, gente, na casa da vovó ela vai ficar perto de mim com supervisão. Eu não vou deixar ela pegar canecas, ou eu vou tirar as canecas e depois a vovó põe de volta no lugar. Ah, se for na casa de uma visita, o que essa visita vai pensar de mim? Tá vendo como é muito mais sobre os outros do que sobre os nossos filhos e sobre nós mesmos? Hoje a Bia dormiu pelada. Ela pediu pra dormir pelada. Tava calor. Ela tava sentindo calor. E o meu primeiro impulso foi falar, não, filha, pelo menos você vai colocar fralda, porque se você fizer xixi na minha cama, eu parei e pensei, gente, ela já dormiu de calcinha várias vezes. E ela nunca fez xixi. Vou deixar ela dormir pelada. Se ela fizer xixi, amanhã eu mostro o xixi pra ela e falo pra ela, tá vendo, filha, não vai dormir mais sem a fralda, porque olha aqui o que aconteceu. Mas a gente tende a fazer as coisas no automático, gente, como fizeram com a gente. É por isso que criança interior é tão importante. Porque, gente, eu nem sei se eu já passei, né? Deixa eu ver a hora aqui. Peraí. Senhor, cadê? Como é que arruma? Quase. Então, entenderam? Então, a primeira coisa, o primeiro conselho que eu te dou, Kátia, descubra quais são os seus limites. E toda vez que você for falar não, pensa se é não mesmo. Porque a gente fala tanto não que não precisava. Tanto.
Então, eu emprestei umas coisas minhas para uma conhecida que usou as coisas. E aí ela devolveu ontem. E um balancinho da Fisher Price, que aguenta pouco peso, estava na sala e as meninas estavam se divertindo horrores nesse balancinho. E eu tive muita vontade de falar para parar de balançar, porque ia estragar. Não estragou. E se estragasse, foi uma coisa que eu comprei usada, que eu vou doar. Sabe? Gente, eu não tô falando pra deixar tudo não, tá? Não é isso não. Se é um limite pra vocês, é que os meus nãos, eles são realmente poucos, porque eu me vi uma criança muito tolhida, eu me vi uma criança muito podada. Meu pai morreu muito cedo, eu fui morar com a minha avó. Minha mãe trabalhava em outra cidade por um tempo, eu via ela pouco na semana. Foi uma infância muito difícil e eu vejo em mim, com esse trabalho todo que eu venho fazendo, todas as feridas emocionais que eu carrego, sabe? Por causa de tudo isso que eu vivi. Então eu procuro ao máximo tentar fazer isso aqui funcionar. Então, mas só que o não é não mesmo, porque quando eu falar, ele é não. Então, vai brincar com o óculos de grau da minha mãe? Não vai. O óculos de grau da minha mãe é caro, foi caro, arranha, não é meu, não é um limite meu, eu não posso falar sobre isso. Vocês estão entendendo? E tá. E é isso. Então não é pode brincar, mas com cuidado. Deixa eu ver, a Bia tem capacidade de brincar com esse óculos com cuidado? Ela tem 4 anos. Não, nem a Bia tem. Então é não. Tá? Então, não entende o não até os 3 anos, 2 para 3. Mas você pode falar o não sempre com uma recomendação, tipo, com uma explicação. E com uma ação depois. Tipo assim, não pode pegar esse... Não, filha, esse cabo faz dodói, se for um limite para você. Esse cabo quebra, sei lá, esse cabo quebra. Olha, vamos brincar com o passarinho? Olha o passarinho. Faz uma distração e redirecionamento ali, que a criança vai ser, né, vai ficar mais leve para você, senão... E você falou por que que não podia. Aos poucos você vai entendendo aquele não, tá? Eu tô respondendo de forma mais profunda as perguntas, gente, porque eu acho que eu acabo respondendo outras pessoas, tá? Bebê de 7 meses... Acordando de madrugada lá pelas 3, uma luta para dormir. Depois às 5, o que fazer? Luta para dormir, gente, de madrugada, até prova em contrário, é insônia. Está dormindo mais do que deve de dia. Ou mais vezes ou mais horas. Na maioria das vezes, mais vezes, tá? Deve estar com 3 sonecas, deve ter migrado para 2. Bebê de 5 meses dorme a noite toda, mas as sonecas do dia não passam de 20 minutos 3 vezes. Normal? Não. 20 minutos, eu vi que o Insta chama a Casa das 4 Mulheres. Deve ter 3 meninas, né? E uma mãe. Observa seu ambiente, tá? Deve estar barulhento. Devem estar acordando ele ou ela. Porque 20 minutos, gente, não chegou nem a completar um ciclo de sono. Se você falasse 3 sonecas de 45, eu não ia implicar. Porque fez pelo menos um ciclo de sono, então tudo bem, às vezes não está conseguindo emendar ainda e tal. 20 minutos, eu tenho certeza absoluta que ele está com sono depois. Então, assim, foca no ambiente, dá uma melhorada. Se ele acordar com 20 minutos, dá uma ninadinha, vê se ele quer dormir, dá oportunidade para ele dormir mais um pouquinho, que ele deve querer. Ele deve passar por padrão de umas 2 sonecas de 40 e uma curtinha no final do dia de 20, sabe? Mas pelo menos uma curta, uma longa, uma curta é um padrão muito bom para essa idade. Mas 3, assim, tão pequenininhas, ele deve estar ficando cansado de dia, chatinho, chorão, tá? Tá vendo? Ó, da Raquel, ainda assim muito sono, se dorme 30 ou 40... Gente, não tô conseguindo fazer isso. Não tô conseguindo juntar uma na outra, quando são muitas. Quase 9 meses. Vou ler as da Raquel, gente, aqui, ó, tá? Vamos ver. Vou ler a sua, Raquel, e depois... Eu acho que acabou. Aí eu vou passar para as daqui. Dentes nascendo, não está comendo bem, quase 9 meses. Estou achando com muito sono, não ligo TV para ela. Dorme bem 2 sonecas, mas no final da tarde muito sono. Então faço dormir 30 minutos no final da tarde. 3 sonecas de jeito nenhum com 9 meses. De jeito nenhum. À noite está incomodada com sono, coçando os olhos, chorosa, com dentes nascendo. Dente arregaça o sono mesmo, uns 3 dias. Ainda assim, não. Essa soneca no final do dia aí não deve ser soneca, tá? Essa soneca aí no final do dia já deve ser noite. Você deve estar fazendo ela tarde ou então você está induzindo sono pra caramba. Não faz nenhum sentido isso aí que você me escreveu. Se é que deu pra você entender o que eu respondi, tá? Bebê 1 ano e meio, peito a noite toda, refluxo e perda de peso sem associação peito e despertares. Não completou.
1 ano e meio, peito a noite toda, gente, tem que olhar a rotina sim, mas tem que pensar muito em desconexão, tá, Jane? Tem que pensar muito se esse bebê só tá tendo esse peito como forma de conexão com você. Se ele sabe se conectar com você de outra forma, com um olho no olho, com brincadeira, se ele te convida para brincar. Quanto no total um bebê de 13 meses pode dormir nas 24 horas? 13 meses... Costuma estar dormindo uma soneca de 1h30 ou 2 e uns 11 à noite. Geralmente é isso. Mas se você quer saber o máximo, até umas 14, acho que tá indo bem. Mais que isso, esquisito. Bom, então pronto. Agora eu vou responder daqui pra gente concluir, tá bom, pessoal? As da minha caixinha de perguntas eu vou tentar responder por lá, tá? Porque não deu tempo aqui eu tenho que seguir a live aqui. Vamos lá. Bebê 13 meses, só dorme no peito e tentar fazer desmame noturno tá difícil, nem eu, nem o pai sabemos fazê-lo dormir. Liz, é aquilo que eu te falei, vê a rotina primeiro, tá? E desmame noturno, gente, não tem segredo. Não coloquem o pai nessa jogada, não. É a mesma coisa que eu virassem pra vocês e falasse assim, gente, Liz, o Guto não tá bacana, nosso relacionamento já deu, acho que agora, assim, não dá. Vai lá e separa dele pra mim, que eu tô meio sem graça de falar, né? No final são quase 10 anos, só de fazer conta. Entendeu? Desmame é com a gente. O relacionamento é entre vocês dois. Não tem terceiros. E vai chorar. Vai. E você vai acolher, e você vai explicar, e você vai conversar. Se é a sua vontade. E falar, filho, tá tudo bem, eu sei que você quer a mamãe. Não é uma mamã, não. Mamãe confia, você vai conseguir dormir. Mamãe tá aqui pra te ajudar. E vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 às vezes. Mas com muito amor, com muita conexão. Se precisar sair do quarto um pouquinho, explica. Se precisar amamenta um pouquinho, explica. Sai um pouquinho do peito, vamos dormir agora. E faz de dia aquilo que eu falei. Evita mamadas vazias. Cria repertório de acalmar essa criança sem mamar. Então caiu, chorou, veio mamar. Em vez de pôr no peito, põe olho no olho e faz assim, filho, fiz totó, tá doendo, com a cara bem teatral, assim, que eles vidram no que você tá falando. Deixa a mamãe dar um beijinho pra sarar, dá um beijinho. E aí deixa mamar depois, mas antes já conectou de outra forma. Que mais? Convida pra brincar, faz uns carinhos inusitados, tá? Então, o desmame noturno nessa idade é tranquilo, não vejo problema em fazer de forma nenhuma, mas muitas vezes, focando na conexão de dia desse jeito que eu tô dizendo, já diminui os despertares, sabe? O que fazer quando o bebê de 3 meses está tendo pesadelo? Vanessa, não existem estudos suficientes que comprovem que o bebê de 3 meses tem pesadelo, tudo indica que sim. Mas nada, né? Como toda a idade da vida. Acolher quando acordar, acho com medo. Dar mamar, dar beijinho e... né? A gente não tem como evitar pesadelo de filho, não, né? Dos maiores a gente tem, né? Diminuir, evitar tela, evitar desenhos inapropriados, evitar histórias inapropriadas. Eu lembro, gente, quando eu comecei a contar a história de lobo mau, eu achava uma besteira aquele trem que o povo contava história de lobo mau sem falar a verdade, que morria a vovozinha e tal. Que morria não, que engolia a vovozinha e tal. E eu contei a história normal pra Bia. Eu já estudava disciplina positiva. Olha só como é que a gente vai errando, né? E meu marido ainda fez pior. Colocou um videozinho pra ela no YouTube. Que nostalgia nossa, daquele videozinho antigo que tinha de lobo mau. Não sei se vocês lembram. De 3 porquinhos. Ou foi de Chapeuzinho? Acho que foi de 3 porquinhos. Não me lembro. Não, foi de 3 porquinhos. Foi de Chapeuzinho. E horrível aquele desenho. E eu vi que era horrível, mas assim, tava acabando. Gente, essa menina tremia. Ela ficou vários dias com medo do lobo mau. Nunca mais eu coloquei. Nossa infância, a gente é muito sobrevivente, velho. Muito sobrevivente. Porque o negócio foi muito bizarro. Vamos lá. O Vitor dormiu a noite toda ontem. Minha dúvida é, qual a duração da janela de sono de uma criança de 1 ano e 2 meses? É aquilo que eu falei, gente. Por volta daquela que eu falei. 1 ano e 2 meses. Pode ser 3, 4, 3, 3 e meia, 4, 3, 4, 4 ou 5 e 6 se já tiver migrado. Depende. Minha filha
tem muita dificuldade de pegar no sono. Já tentei várias coisas. Rotina do sono, esperei ela ficar cansada para fazer dormir, nada. O que posso fazer? Ela tem 1 ano e 2 meses. Com 1 ano e 2 meses, Daiane, tem 2 coisas que impactam muito no início do adormecer. O relaxamento, então, fazer o final do dia ser mesmo mais entediante, ser mesmo mais tranquilo. E você. Se você chega tarde, fica pouco com ela, ou para conseguir ficar com ela, porque às vezes está o dia todo em casa, mas não está com ela. Para ficar com ela muito tarde, ela pode não querer dormir para estar com você mesmo. Então, deitar junto, sem muita expectativa, tá ali, grudadinho, ou dormir junto, e de repente depois leva ela pro quarto, isso tudo ajuda muito. E olhar muito o ambiente e essa questão do relaxamento, tá? Agora, uma outra coisa que pode acontecer, não sei se é o caso, é se ela estiver tendo 2 sonecas e já tiver migrado para uma, isso dá uma arregaçada no início da noite, porque não consegue dormir, porque não tem sono, sabe? Ou quando tá com uma soneca só e ela tá muito longa. O que fazer com uma criança? E tudo é tentativa e erro mesmo, gente. Só assim, nunca testem uma coisa um dia. Testa 2, 3 dias, sabe? 2 não, 3 a 5 dias, sempre. Teste é sempre 3 a 5 dias. O que fazer com uma criança de 2 anos e 6 meses em relação a mordidas? Nívia, crianças de 2 anos e 6 meses mordem. Não tem muito o que fazer. Claro que você vai fazer, você vai explicar que dói, você vai mostrar que dói, você vai mostrar dodói quando fizer em outra criança ou em você, né? Mas é tempo, vai passar. Algumas crianças de 2 anos, 3, né? Antes dos 3, né? 2 anos e meio, ou 1 ano e meio, 2, elas mordem porque acham fofo até. Então vai explicando, vai mostrando que machuca, vai não querendo estar perto, tipo, filho não, mordeu, mamãe doeu, mamãe agora quer ficar aqui. E sai um pouquinho e observa o gatilho, tá? Por que ele morde? Porque aí pode ter outras questões. Por exemplo, se é uma criança que morde quando está com raiva, você vai tentar ensinar a direcionar a raiva de outra forma. Se é uma criança que morde de euforia, eu vou precisar... Se eu sei o gatilho, eu vou evitar que aquele gatilho aconteça. Então, no momento que eu sei que vai vir uma euforia, eu vou estar todo mundo longe. Ou eu vou deixar um mordedor com essa criança, eu vou combinar com ela isso. Nem sempre vai funcionar. E tem criança que morde, por exemplo, para chamar atenção mesmo. Mas não é um chamar atenção pejorativo que a psicologia antiga traz, né? Que não tem esse olhar para a criança. Não é, mas só para me chamar atenção. Não, não é isso, tá, gente? É assim, ó. Eu não dou atenção pro meu filho. Eu tô aqui trabalhando o dia inteiro. No meu home office na sala. Eu tô na minha copa. Tô aqui trabalhando. E aí, a Bia vem e fala: mamãe, tá, filha, já vou. Mamãe, que legal. Nem olhei na cara dela. Tô aqui trabalhando. Aí ela morde a Juju. Eu paro tudo que eu tô fazendo, levanto, vou lá, pego no colo, explico. Ou xingo, porque às vezes eu posso estar sendo punitiva, ou eu estar sendo fofa, ou disciplina positiva. É atenção do mesmo jeito. O que ela vai fazer na próxima vez que eu estiver trabalhando? Entendeu? A disciplina positiva chama isso de atenção indevida. Então, é quando a gente fica explicando muito um comportamento muito inadequado e perpetua esse comportamento. Então, olha se também não é por aí o que você está fazendo, tá? E às vezes você não... Dependendo do que aconteceu em quem for, é melhor você não explicar muita coisa, não. Explica só que dói de forma mais rápida, sai de perto, que isso extingue aquele comportamento, sabe? Por exemplo, mordeu o irmão mais novo, pega o irmão... Nossa, o irmão ficou muito magoado, o irmão agora vai brincar ali. Isso não é punição, tá, gente? Você tá demonstrando uma consequência que é lógica, porque não aconteceu naturalmente, mas é uma consequência lógica, sim. Ela é razoável, ela é relacionada, foi avisada com antecedência, porque da primeira vez que aconteceu, você avisou que a próxima você vai fazer isso. Tá? Bebê de 13 meses, deixa eu olhar o nosso tempo, gente. Bebê de 13 meses está tendo 2 a 3 despertares noturnos, só dorme no meu colo desde praticamente a RN. Nos despertares chora muito mesmo se pegá-lo bem rápido. Não sei se está muito inseguro. Muito provavelmente, se tiver tudo ajustadinho, Thaís, pode sim estar. Conversa mais com ele, explica mais. Promove um momento de honestidade emocional. Conversa com ele na hora de dormir. Explica para ele na hora de dormir que quando o seu dia não tiver sido muito bacana, que não foi muito bacana, mas que você já está resolvendo, que você já conversou com o pai dele, que você já conversou com a tia Dani, que você já está resolvendo. Explica coisas da sua vida, sabe? A gente chama isso de honestidade emocional, porque cria intimidade emocional com os filhos mesmo. A gente pode fazer isso desde sempre, desde a RN, sabe? E eu espero que você esteja falando isso, que ele adormece no seu colo, não que ele dorme a noite toda no seu colo. Porque dormir no colo, natural, delicioso, e toda criança vai querer isso mesmo. Algumas conseguem se desvincular desse colo, outras não. E dormir no colo em si, isso não significa insegurança não, tá? Os despertares
Pode ser, mas pode ser só rotina e pode ser só ambiente. Então, tem outras questões. Cuido muito da rotina. Thaís, leia sobre terror noturno. Então, depende do... É o que eu tô dizendo. Depende do tipo de choro. Se for um choro dormindo, a gente pensa em terror noturno. Se a criança acorda, interage, chama a mamãe chega lá calma, abraça a mamãe, essa criança não está fazendo terror noturno, tá, gente? Terror noturno não é medo noturno. Terror noturno é uma doença, tá? Um distúrbio de sono. Cuido muito da rotina, fiz ajustes, não sei também se está passando por transição para uma soneca. Sim, pode ser. Muito provável, tá? 1 ano, 13 meses? Muito provável. De repente você vai encurtando a soneca da tarde, deixando a da manhã mais longa, ou o contrário, dependendo de qual ele faz melhor, e isso já costuma ir melhorando, tá? Meu bebê tem 9 meses e passou a despertar muito no início da noite. Dormia muito bem, a noite é péssimo de dia. E despertares demais no início da noite tem, em geral, 3 principais motivos. Excesso de cortisol, porque dormiu muito pouco de dia, está exaurido, morto de cansaço. Falta de sono, porque dormiu muito de dia, ou muitas vezes não tem pressão de sono, acorda toda hora. Hipervigilância, porque eu tô morrendo de medo dessa mãe sumir. Os principais motivos. Sonecas duram no máximo 1 hora. 1 hora tá ótimo, Roberta. Não se cobra demais e não cobra dele demais não, tá? Falou verdades, eu estou muito estressada. Tá vendo? A gente tá estressado, gente. A gente na pandemia não tá normal, não. Ô, Kátia, eu vou com o pé nos peitos. Eu aprendi assim com as minhas professoras. Dani, qual a sua opinião sobre mamadas dos sonhos? Renata, seguinte. Eu só uso mamada dos sonhos no consultório para algumas pouquíssimas, raríssimas situações. Eu fiz com a minha Bia, não acho que foi funcional. Acho que a mamada dos sonhos faz a gente perder o timing de quando a criança parou de mamar de noite. A Bia mamou de madrugada essa mamada dos sonhos até 1 ano e tanto, que eu morria de medo de tirar. E a Juju não mamou. E eu fiz o mame noturno da Juju do único mamar que ela tinha por volta das 5 da manhã, 4 às 5 da manhã, com 11 meses. E ela parou de mamar porque era um mamar que ia sair. Se eu esperasse mais um pouquinho, ele ia sair. Na época eu não tinha nem esse conhecimento, mas ia sumir. Porque estava indo tudo muito dentro do fisiológico. Agora, por exemplo, acompanhem comigo. Eu tenho uma mãe de gêmeos que estão numa fase em que é normal 2 despertares. Cada um acorda 2. Essa mãe tem 4. E não tem nada que eu possa fazer para melhorar a vida dessa mãe, porque é esperado 4. Essa mãe não tem condição, por exemplo, de ter uma ajuda. O marido dela trabalha, às vezes, fora e não consegue acordar muito. E tá ficando muito puxado para ela os 4. E ela me procurou. Às vezes eu posso fazer essa mamada dos sonhos para os 2, para esse primeiro despertar dos 2 ser um só à noite. E aí fica só os outros 2. E aí ela teria 2, porque o marido não foi dormir ainda e dá a mamada dos sonhos 10h30. Por exemplo, sabe? Ou uma criança que tá com 2 despertares e ainda assim a mãe tá muito cansada. Porque cada um tem seu limiar e tolerância de privação de sono, gente. Isso é totalmente... Não julguem, porque eu fico um tomate com sono. Eu tenho amigas que passaram por privações de sono piores que a minha, de boa. Assim, então, não julguem. Então, uma mãe que tá com 2 despertares e tá insuportável pra ela, não aguenta mais, ela tá destruída, assim. E os 2 despertares são esperados, eu não tenho como melhorar isso mais com rotina, conexão, etc. Eu posso inserir uma mamada dos sonhos aí, pra tentar ver se essa criança... Para ver, olha aí bem, gente, o que eu tô dizendo. Ver se essa criança para de ter o primeiro despertar. E aí, vamos supor, ela tem despertares 2 e 5 da manhã. E esse de 2 vai passar para as 10, o pai vai dar essa mamadeira. Ou no peito, a mãe vai dar porque ela ainda não dormiu. E aí ele vai ter, a mãe só vai acordar às 5, por exemplo. Então, assim, mamada dos sonhos não me garante absolutamente nada. Me garante a noite toda, me garante que o outro despertar não vai acontecer. Mamada dos sonhos, outra situação que eu uso muito mamada dos sonhos. Desmame, 1 ano, a mãe tem certeza que a criança sente fome de madrugada. Eu garanto para ela que não sente, mas eu senti que ela tá super insegura. Eu faço uma mamada dos sonhos para essa criança ter aporte calórico por um tempo, só para essa mãe conseguir fazer o desmame noturno tranquila com a questão fisiológica. Pronto, criança parou de mamar, a gente vai diminuindo e tira. Eu uso bastante assim quando a mãe tá insegura também. Preciso desmamar, médico pediu. Tenho nódulos para acompanhar. Ela tem 1 ano e 8 meses. Como fazer? Diurno ou noturno? Aline, noturno não tem muito jeito. Gente, noturno é isso que eu já expliquei. Noturno chora mesmo, porque a gente não vai conseguir criar repertório de madrugada, sabe, gente? Tá todo mundo cansado. Difícil. Noturno não tem muito jeito. Mas não é desse jeito. Assim, a maioria das pessoas
refere que foi menos pior do que eu esperava. Então a gente confia muito pouco nos filhos da gente e muito pouco na gente mesmo, sabe? Agora, a nossa capacidade de lidar com o choro, ela é muito individual, óbvio, e relacionada às nossas vivências da infância. Então, se você foi uma criança muito calada, uma criança que escutou muito engole o choro, ou chorando por quê? Nem doeu, não machucou. Ou, nossa, mas você tá reclamando disso? Fulano não tem nem assim, e é muito mais feliz que você. Então, pessoas que foram muito, assim, menosprezada a sua dor, ou que eram salvas demais, tipo, não chora não, tá tudo bem, eu vou fazer assim pra você. Essas pessoas são muito intolerantes ao choro, porque o choro delas foi calado. Então, a gente precisa trabalhar isso, a nossa questão com o choro. Em geral, nós nos tornamos adultos que fazemos isso, ou salvamos ou menosprezamos a dor do outro, com falas desse tipo, nossa, mas tá reclamando que seu filho tem autismo, tem criança com câncer, sabe? Esse tipo de comentário, assim, que óbvio que eu caricaturizei para ficar mais claro, mas, né, a gente escuta isso o tempo todo, gente. A gente faz uma reclamação de uma coisa que pra pessoa é boba e a pessoa menospreza a dor da gente. E de dia, Aline, eu gosto muito de fazer com distrair e redirecionar. Então, assim, distrai, a criança pede mamar, você distrai e redireciona. Se ela pede de novo muito rápido, você dá. Se ela pede de novo lá na frente, você distrai e redireciona de novo. E vai fazendo isso. Em geral, com uns 15 dias, ela para de pedir. Tá? 6 meses, janela de sono 2 horas e meia a 3, tá bom? Tá. A princípio tá assim. Se não tiver sendo difícil fazer dormir, tá. Se tiver fazendo difícil, é maior que isso. 2 anos e meio, não quer mais tirar soneca quando está em casa. Mas quando coincide andar de carro no horário, dorme. Normal? Normal. Super normal. Tem que ter um momentinho de ócio para conseguir dormir. Já pode ficar acordado direto, 8 da manhã, 8 da noite? Não. Eu colocaria para dormir às 7, tá? Se ficar muito difícil no fim do dia, tipo, o jantar é uma droga. A criança não consegue jantar, nada, de tão cansada que tá. Ou, com poucos dias, uma semana, começar a acordar de madrugada, você perceber que é uma exaustão que tá acumulando, eu faria um cochilo ponte. Ou uma soneca curtinha mais tarde, ou um cochilo ponte mesmo, que é uma soneca bem curtinha mais tarde ainda de carro. Só pra dormir, tá? Super normal isso aí. O que fazer para ajudar o desmame? Minha filha, já falei. Minha filha tem refluxo e acorda várias vezes durante a noite, mas coloco no peito e dorme. Será que é do refluxo ou vício no peito? Não é vício no peito nem do refluxo. Acordar várias vezes à noite tem esses milhões de motivos que eu falei e pode ter a ver com conexão, sim. O refluxo, se tiver tratado, não faz sentido ser, né? Bebê de 5 meses... Nossa, estamos em cima da hora, gente. Dorme bem à noite, mas de dia eu já falei. Aqui 2 crianças, 1 ano e 8, 3 anos e 2, só dormem depois de meia-noite, mas dormem dentro de 10 horas e meia. Acorda cedo de manhã. Roama Gomes, será que é isso? Acorda elas mais cedo de manhã. Tem problema dormir tarde, sim, gente. A criança tem que vivenciar os picos dos hormônios que são produzidos de forma circadiana. Acorda mais cedo de manhã para conseguir dormir mais cedo à noite, tá? E diminui o ritmo da casa, porque, como eu falei, as crianças não são vespertinas. É um percentual ínfimo de crianças que são vespertinas, que dormiriam tarde e acordariam tarde de forma natural. Isso é o nosso ritmo impresso nelas, que tá totalmente esquizofrênico, né, gente? Ainda mais na pandemia, tá? Tabela de sono já respondi. Medo de fazer cocô 5 anos de idade. Não entendi. Ainda bem que... Criança de 3 anos e 3 meses não quer comer. Bom, gente, pergunta pra Raquel, Roama, né, na live dela, mas não quer comer nada, tá com uma neofobia alimentar, tá comendo menos que a sua expectativa, entende? Tem que ver exatamente o que é esse não quer comer. Estão sendo oferecidos alimentos que ela gosta, saudáveis, mas que ela gosta, dentre as opções. Eu indico um livro muito legal, gente, do Carlos Gonzalez, chama Meu Filho Não Come, eu acho. É maravilhoso, assim, por que eu não li isso? Por que eu não li isso antes de fazer tanta cagada que eu fiz com a Bia no início, logo depois, né, com 1 ano, quando começou a ter aquela anorexia fisiológica de 1 ano, que a criança vai diminuindo o apetite. Bebê de 1 ano é normal 2 sonecas de 3 minutos, deve ser 30 minutos, com uma janela de 3 horas? Sim, normal. Normal, tá, Pri?
Bebê de 3 meses deve amamentar de 3 em 3 horas durante a noite ou deixar o bebê dormir? Deixar dormir se ele não tiver fator de risco nenhum para hipoglicemia, se ele não nasceu grande ou nasceu pequeno, né? Ou diabetes gestacional, né? Tem que conversar com o seu pediatra, mas se o pediatra falar que não tem fator de risco para acordar para hipoglicemia, ele não tem que ser acordado em hipótese nenhuma, tá? Bebê de 1 ano e meio acorda 3 a 4 vezes para mamar em livre demanda. Vive no peito de noite. Como tirar esse peito para ele dormir melhor? Está tendo perda de peso por associação despertar. Não. Tá vendo, Jane? Você já me respondeu. Ele vive no peito de noite e ele acha que você não existe. É só peito. Foca nessas dicas que eu falei de melhorar a sua conexão com ele. Você vai ver como vai diminuir esse peito. Tanto de dia quanto de noite. Aqui é a mesma coisa, dorme 20 minutos em um ambiente tranquilo com ruído branco. Só nós dois durante o dia. Kel, tenta fazer uma soneca com ele para ver se ele dorme mais que 20 minutos. Pode ser só hipervigilância. E se não, ajuda ele a dormir outra vez. 20 minutos é muito pouco, 5 meses, tá? Ele não tá conseguindo fazer nenhum ciclo de sono. Bebê de 2 anos não aceita dormir mais à tarde. Devo me preocupar? Dorme a noite toda. Paty, se fosse essa pergunta 1 ano atrás eu te falaria que era para tentar insistir mais, mas na pandemia ninguém tá dormindo, gente. Os meninos estão perdendo a soneca muito cedo. É muito tédio, sabe? Não tem atividades legais. Quantas horas uma criança de 2 anos e meio deve dormir na parte da tarde? No máximo 2, dificilmente passa disso, mas em geral menos que isso, tá? 1 hora. Pode pôr aí por volta de 1 hora. Muito obrigada em responder. Amei sobre desmame noturno, preciso aprender a fazer isso. É isso. Estou fazendo desfraude, mas tá difícil. 1 ano e 6 meses? Pelo amor de Deus, Marildo, 1 ano e 6 meses, de jeito nenhum. Não tá na idade de fazer desfraude, não. Pra começar, gente, desfraude não quem faz, não são eles. Não é a gente, são eles. Criança que desfraudou, parou de fazer xixi na fralda e foi fazer xixi no vaso. É simples assim. Nós vamos ter uma live de desfraude, mas pelo amor de Deus, interrompe tudo que você tá fazendo, volta com essa fraldinha, espera essa live. Eu tenho uma live de desfraude salva no meu Insta. Vai lá e assiste. Pelo amor de Deus, assiste. Desfraude precoce, gente, tem zilhões de complicações. Enurese noturna, complicações sexuais na vida adulta, complicações de encoprese, que é perda de fezes, menino de 8, 9 anos, que não retém tanto, constipação intestinal. Esses meninos de 8, 9 anos retêm tanto as fezes que sai um líquidozinho fedorento, sofrem bullying na escola. Pelo amor de Deus, assiste minha live, Marilda. Quem conhecer a Marilda, fala com ela, assiste minha live. Com a Mariana Vasconcelos, que é nefropediatra, tá lá no meu Insta, salvo no meu IGTV. O que fazer para meu filho começar a acordar mais tarde? Todos os dias acorda às 5 invariavelmente, dorme às 8. Rafa, criança acordando às 5, primeira coisa, veja se não tá entrando nenhuma frestinha de luz. E tampa tudo. Cola papel contact preto na janela, coloca aquelas cobrinhas debaixo da porta, tampa tudo, porque tem menino que acorda mesmo com qualquer luzinha. E se não for isso, pode ser excesso de cansaço ou falta de cansaço. Então tem que olhar o dia e tem que olhar as sonecas, tá? Pra ver se não tá dormindo exausto ou se não tá dormindo sem sono. Ai, meu tempo, 5 minutos, gente. Deixa eu ver se tem muita coisa. Ai, gente, não, vou responder mais umas 2, tá? Porque eu preciso me despedir de vocês. Eu vivo não me despedindo das pessoas em live. Ei, Paty! Ei, Ju! Vamos lá, onde é que eu tava? Tá. Minha filha de 1 ano e 5 meses tem uma soneca à tarde de umas 2 horas no máximo. Uma soneca à tarde de 2 horas no máximo. Depois volta de 22 até as 9 do outro dia. Não tá normal, pode diminuir essa soneca. Mentira, acorda mais cedo, soneca deixa desse tanto, mas se precisar, diminui. Dormir, gente, é 18 às 20. 18 às 20. Nós também vamos fazer uma live, eu e a Maria Luísa, endocrinopediatra lá da MV. Deve ser lá, deve ser ou no meu ou no dela, porque eu acho que nós duas não pode ser no Insta da MV, sobre por que a criança tem que dormir mais cedo. Qual que é a importância da criança ser exposta a esses hormônios produzidos de forma circadiana no início da noite, tá? Tá migrando para uma soneca e à noite não quer pegar no sono. Ainda dorme no braço, não dorme sozinha sem ninar. Daiane, tá migrando para uma soneca, migra. 2 a 3 horas nessa soneca, 2 a 3 horas, de repente, dependendo da idade, é muito, e por isso tá precisando ninar. Não é para precisar ninar, entendeu? Não tem problema ninar. Mas a criança tem que ser aquele ninar assim, porque tá fácil, a criança tá com sono. Dormir é fisiológico, entende? 9 meses, janela de sono de 3 horas, fazendo 2 sonecas. Quando tento 3, desperta por
porque não está com sono. 2 sonecas para essa idade é pouco? Nunca, 2 sonecas é o ideal. Tenho bebê de 1 ano e 6 meses, há um mês não dorme mais sonecas à tarde. Não. Mudou o horário, a Melinha, coloca para dormir mais tarde um pouquinho. Tipo, se dormia 11, põe meio-dia. Se dormir meio-dia, põe 1. O que pode causar terror noturno? Um choro incontrolável por volta das 23 que nada calma. Tem cara aí de terror noturno, sim. É o que eu falei, gente, aquelas questões de rotina, cansaço, tá? Mas é genético, né? Então, assim, se tiver mais gente que tem sonambulismo, fala dormindo, pode ter isso aí. Costuma sumir sozinho com o tempo. Tenho bebê de 1 ano e 6 meses e há 1 mês não tira mais soneca da tarde. Já falei, não dorme muito cedo, por volta das 20, mas voltou a mamar de madrugada. Não. Aí tá vendo? Tá dormindo tarde, tem que tirar a soneca da tarde e dormir esse horário, ou se tivesse migrado, o que não é o caso, teria que dormir mais cedo. Meu bebê tem 1 ano agora, desde novinho, algumas noites ele começa a soluçar como se tivesse chorado o dia inteiro, um soluço de choro mesmo. E logo após começa a chorar de verdade, bem desesperado. Brielle, tem que ver. Choro tá comunicando algum desconforto, que pode ser emocional ou físico. Tem que ver. Não consigo responder essa pergunta não, tá? Gente, eu vou ter que ir. Não dá pra responder mais. Faltam 2 minutos. Pessoal, um beijo. Boa noite pra vocês. Pensem em tudo que eu falei. Tentem sempre ouvir as minhas lives com o coração aberto, porque elas vão tocar fundo, sim, tá? E não é pra apontar dedo pra ninguém, não é pra julgar ninguém. Eu tô me colocando nesse mesmo lugar de vocês, eu também tô nessa mesma busca de autoconhecimento, de melhoria como mãe, como pessoa. E só a gente fazendo isso com a gente mesma, a gente vai conseguir ser mães melhores para os nossos filhos e ajudar a eles a terem essa autoestima equilibrada que nós não temos, tá? Vou ver se eu adianto essa live de desfraude para logo, mas a minha live com a Mari ficou muito legal, então dê uma passadinha lá, vocês vão gostar. Acho que já sumiu stories que eu falei, mas qualquer dúvida mandem lá. Vou tentar responder as caixinhas de perguntas no decorrer. Não, tem curso, não vai rolar. Semana que vem eu tento responder as caixinhas de perguntas lá do Insta todas, tá, pessoal? Um grande beijo. Boa noite pra vocês, meninas. Durmam com Deus, em paz.